Dia do Advogado é celebrado na Câmara e vereador propõe prêmio a maratonistas. E também, lei proíbe doador de campanha de participar de licitações municipais. É o que você vê agora no Câmara Notícia. Uma lei municipal que garante prêmio aos vencedores de maratonas recebe projeto com 2 alterações. A lei de autoria do vereador Tico Costa, que obriga o pagamento de premiação aos atletas vencedores de corridas de rua e maratonas realizadas em Campinas, terá 2 alterações propostas pelo mesmo autor. Uma lei amplamente discutida aqui na cidade, teve uma repercussão, inclusive nacional. Algumas câmaras de outras cidades entraram em contato conosco. E a gente resolveu alterar esses 2 artigos para deixar a lei ainda mais completa. Na primeira questão, na lei original, a gente previa que as premiações por faixa etária seguiriam a norma da Confederação Brasileira de Atletismo, mas a gente citou a norma 7. E essa norma vai sendo alterada ao longo do tempo. Então, no projeto agora, nessa alteração, a gente fala que as faixas etárias seguirão a norma da Confederação Brasileira de Atletismo, ponto. Então, quando a norma mudar, de número, ela continua sendo seguida por aí. E uma segunda questão, e a mais importante, é que a gente não previu no projeto original que as corridas de cunho social tivessem uma isenção. Então, a gente está desobrigando essas corridas que têm filantropia de pagar a premiação. Então, claro que quem corre já corre numa corrida dessa para ajudar a causa. Então, eles ficam desobrigados com essa alteração que a gente está fazendo. De acordo com o vereador, a proposta com as 2 alterações deve ser analisada e votada na reunião ordinária da segunda-feira, 17 de agosto. E o Dia do Advogado foi comemorado com a entrega de diploma de mérito jurídico. Vamos ver. Por proposição dos vereadores Gustavo Peta, Jorge da Farmácia, Luiz Henrique Cirilo, Marcos Bernardelli, Pedro Tourinho, Vinícius Gratti e do ex-vereador professor Ronaldo, além do presidente do Legislativo, Rafa Zimbaldi. A solenidade contou ainda com a presença do diretor da cidade judiciária, Luiz Antônio Torrano, e do presidente da OAB Campinas, Daniel Blixten. Foram homenageados com o diploma de mérito jurídico Adelaide Albergaria Pereira Gomes, Dagoberto Silvério da Silva, Daniel de Leão Quelete, Eduardo Surian Matias, Gustavo Bove Gonçalves, Ivan Luiz Castreze, Mariana Furlan Amaral, Nilson Roberto Lucílio, Oséias de Jesus dos Santos, Paulo Henrique Franco Bueno, Richard Franklin Melo Dávila, Rodrigo Colucci Ferrão e Rodrigo de Abreu Gonzalez. Muita gente se depara com cabos e fios caídos no chão e não sabe para quem ligar. Preocupado com as situações de risco para a população, o vereador Luiz Rossini protocolou um projeto que chama atenção para o fato. Vereador Rossini protocola projeto que obriga as empresas de telefonia, TV a cabo, internet a colocarem o seu nome, logomarca e telefone a cada 40 metros de cabos utilizados para suas atividades. A lei surgiu após diversas reclamações dos usuários. Se você andar na cidade de Campinas, você vai ver assim, muitos cabos que às vezes caem e ficam dias, semanas, meses nas calçadas, dificultando, às vezes causando até risco às pessoas que caminham pelas calçadas ou às vezes sob a rua. E as pessoas não têm noção se é um cabo de telefone, de TV a cabo, né? Ou se é de energia elétrica, né? Então, há sempre o medo, as pessoas têm que se desviar muitas vezes pela rua. Além do ponto de vista estético, né? Porque você anda, fica aquele emaranhado de cabo, aquela, né, tornando mais feio, né, enfim. Agora, e às vezes as pessoas têm reclamado para os vereadores. Eu recebo várias reclamações. Pô, Rossini, aqui no meu bairro não tem um cabo, não sei o quê, né? Se você liga para a prefeitura fala assim, não, isso aí não é a prefeitura. Você liga na CPFL e fala, não, isso não é rede de energia elétrica, né? Então as pessoas não sabem para quem ligar, para quem reclamar. Então, o fato das empresas identificarem, ó, esse é um cabo de tal empresa de telefonia ou de TV a cabo, enfim, ou que seja qual for, primeiro permite que o indivíduo possa identificar e saber para quem reclamar.
E eu acho que isso ajuda inclusive a empresa, porque aí ela vai ter condição de, num prazo mais rápido, reparar muitas vezes, né, aquele cabo que foi danificado por alguma razão, sob uma árvore, uma queda de galho, às vezes um caminhão que tem uma carroceria muito alta e arrebenta cabos, né? Então, além de ser uma medida de segurança para a população, eu acho que pode auxiliar e agilizar as providências das empresas que são donas ou proprietários desses cabos. A multa, no caso de infração para essa lei, é de 400 UFIQs e a receita da aplicação das penalidades será revertida para o Fundo Municipal de Proteção e Recuperação do Meio Ambiente. Na tribuna da última reunião ordinária, o vereador fala de apoio ao movimento que pede ciclovia na Avenida Francisco Glicério. Nesta segunda-feira, o vereador Pedro Tourinho, do PT, demonstrou na tribuna seu apoio ao movimento em prol da instalação de uma ciclovia na Avenida Francisco Glicério. No último sábado, cerca de 150 ciclistas participaram de um bicicletaço, pedindo que a principal via do centro da cidade conte com espaço para a locomoção por bicicleta. A Glicério está passando por revitalização em etapas, com substituição da rede de água e esgoto, enterramento dos fios de energia elétrica e de telecomunicações, padronização das bancas comerciais e ampliação de calçadas. Mas no projeto não há menção de ciclovias em nenhum trecho da avenida. Tourinho critica a construção de ciclovias em avenidas que não promovem a integração entre essa modalidade de transporte com o ônibus coletivo, por exemplo. A gente não tem a continuidade de um trajeto de ciclovia que permita ao cidadão, por exemplo, que deseja locomover-se para o trabalho, locomover-se para a sua atividade profissional, usar a bicicleta como meio preferencial, ainda que tivesse ali um terminal de ônibus, por exemplo, em que o cidadão pudesse percorrer um trecho de bicicleta e dali pegar um ônibus para se deslocar para o trabalho. Infelizmente, esse não é o caso. O plano cicloviário apresentado em abril prevê a construção de cerca de 200 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, mas não há previsão da instalação desse modal no centro da cidade. Para o vereador, Campinas está perdendo a oportunidade de avançar no que diz respeito ao transporte público. Para mim fica muito claro que, ao invés de construir o desenvolvimento do sistema cicloviário da cidade, de forma integrada com os demais modais, dialogando com o acúmulo do ponto de vista de racionalidade urbanística, que outras cidades do Brasil e do mundo já desenvolveram, a nossa cidade continua optando por soluções estéticas e quando, de fato, a possibilidade de uma ciclovia de grande utilidade se apresenta, que seria, sem dúvida nenhuma, uma ciclovia que atravessasse o centro da cidade, na Francisco Glicério, que fosse interligada a outras vias importantes que também poderiam contar com a ciclovia, a gente não vê isso acontecendo. Tourinho faz um apelo para que o plano cicloviário seja efetivado em Campinas. Então eu quero aqui unir a voz aos manifestantes que estiveram no centro da cidade nesse sábado, ao meu colega Luiz Iabico, meu colega Paulo Búfalo, que também esteve lá, para que a prefeitura ouça esse pleito e implante não só na Francisco Glicério essa ciclovia, como efetive o projeto do Plano Cicloviário de Campinas. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que no projeto original da revitalização da avenida não está prevista a ciclovia, pois o projeto prioriza o pedestre com uma calçada maior. A INDEC também disse que até o momento este tipo de faixa não está prevista no plano cicloviário. E o vereador Pedro Tourinho, do PT, questiona a participação em licitações municipais de empresas que realizam doações para a campanha política. Dentro do contexto político brasileiro atual, que busca, através de mecanismos como a Lei da Transparência e a reforma política, reduzir grandes males que afetam o país, como a corrupção, 2 projetos de lei do vereador Pedro Tourinho, do PT, proíbem que empresas doadoras de campanha participem de licitações durante 4 anos, contados a partir da data de doação. A gente sabe que a corrupção no Brasil, uma das raízes históricas da corrupção é justamente a promiscuidade que existe entre o poder econômico, dos grandes agentes econômicos da sociedade, e o poder político. Acaba que criam-se várias distorções e muitas vezes o que as empresas efetivamente fazem não são doações de campanha, são investimentos
que elas buscam posteriormente resgatar e multiplicar a partir de favores e benesses garantidas por políticos. Por conta dos trâmites legais, são 2 projetos distintos, mas com o mesmo teor. Um deles se refere à Prefeitura de Campinas e o outro à Câmara Municipal. Tourinho disse que o principal objetivo não é pôr fim às doações, mas garantir a transparência e evitar práticas ilícitas. A ideia não é proibir que as empresas doem dinheiro para políticos. Isso não diz respeito à Câmara de Vereadores, isso é uma legislação eleitoral de âmbito nacional. É uma questão local de regular o que vai ser permitido à Prefeitura e à Câmara fazer do ponto de vista de relação comercial, contratual, né, de comprar serviços e produtos. Então a empresa que quiser doar para um político, ela pode fazê-lo, mas ela vai fazê-lo com a plena consciência de que ela não vai poder, nos próximos 4 anos, se beneficiar de uma relação enfim, que tem um determinado tipo de favorecimento a partir de um político que ela tem ajudado a eleger. Se uma empresa quer um político eleito, ela tem o direito de ir lá e ajudar esse político a se eleger, doando dinheiro para ela. Mas ela não vai lá depois cobrar de volta esse investimento que ela fez nesse político. O vereador falou ainda que leis como essa reforçam e são necessárias para que se possa avançar no aprimoramento de medidas que protejam de forma efetiva o interesse da coletividade. Infelizmente são desvios ao que a gente prevê como as normas da transparência, da idoneidade, das possibilidades equânimes de competição, que estão todas previstas na legislação da administração pública brasileira e que, sendo assim burladas, a gente entende que a gente tem que criar outras barreiras e outros caminhos para regular melhor essa relação. É importante colocar que essa lei já foi aprovada na Câmara Municipal de Porto Alegre, né, uma grande capital brasileira que tem uma longa tradição democrática, e agora aguarda a sanção lá do prefeito de Porto Alegre. Então é uma iniciativa que a gente lança que ela faz parte, na verdade, de um coletivo de ações que se espalha pelo Brasil hoje, que busca criar soluções para esse cenário de deterioração da democracia brasileira, que tem como principal causa justamente a promiscuidade entre os interesses das empresas e os políticos que são eleitos. E agora você confere as ações deste ano da Comissão Permanente que defende os direitos da mulher aqui na Câmara. A presidente da Comissão da Mulher da Câmara Municipal, a vereadora Neuza do São João, destacou que a maior preocupação da comissão para este segundo semestre é o aumento de boletins de ocorrência feitos por mulheres agredidas em Campinas. De acordo com a vereadora, o objetivo agora é trabalhar para que esta situação diminua e que essas mulheres sejam protegidas, recebendo todo o apoio necessário e que seus agressores recebam as devidas punições. Então vamos trabalhar em cima disso, porque isso tem que diminuir e tem que ser corpo a corpo. Não adianta fazer mídia, não vai salvar muita coisa. Então eu acredito no corpo a corpo e eu pretendo desenvolver isso daí no meu dia a dia. Neuza fez ainda um balanço do primeiro semestre, apontando como principal ponto discutido nas reuniões da comissão o parto humanizado. Eu acho que ele é o mais interessante hoje na situação que estamos, porque as mulheres sofrem muito no centro obstétrico e todo mundo sabe disso. Agressão mesmo obstétrica, falta de carinho. Então, eu acho que foi um grande destaque. Muita gente tem dúvidas sobre como tirar documentos. O quadro Como Eu Faço de hoje mostra os passos necessários para solicitar o RG. Documento de identidade, carteira de identidade, RG. Existem vários nomes e as pessoas chamam de várias maneiras. Mas você sabe os passos necessários do principal documento de todo brasileiro? Isso eu mostro agora para você no Como Eu Faço. Eu fui até o Poupa Tempo Campinas conversar com o coordenador da unidade do centro, Paulo César Haddad. O RG é o documento de identificação. Ele pode ser retirado ou confeccionado a qualquer cidadão, brasileiro ou estrangeiro, né? Independente da idade, recém-nascido ou qualquer idade que ele tiver. É necessário uma foto 3x4, uma foto recente, a certidão de nascimento, cópia e a original. Para os casados, a certidão de casamento com uma cópia. Para as pessoas separadas, uma certidão de casamento com a averbação do cartório.
a cópia e a original. E além de todos esses documentos que o Paulo falou, o cidadão também precisa levar ainda o CPF original, o certificado de reservista original e a carteira de trabalho. Lembrando que estes documentos são para a primeira via para brasileiros maiores de 18 anos. Se você não se encaixa nesse perfil, acesse o site do Poupa Tempo e obtenha mais informações no link Serviço. O cidadão pode entrar no site www.poupatempo.sp.gov, fazer o seu agendamento, vai ser emitido um protocolo de identificação desse agendamento no horário que o cidadão escolheu. Ele se dirige aos postos Poupa Tempo, ele vai passar por uma triagem e vai ser conduzido à mesa para a confecção do seu documento de identificação. Hoje nós estamos confeccionando o RG em 5 dias úteis. Então, desde a entrada do cidadão para o início do processo até a retirada, são 5 dias úteis. Existe sim uma taxa a ser recolhida para a confecção da segunda via do RG. A primeira via não precisa recolher taxa. O RG não tem validade. O que é o importante é que quando você, de posse do RG, você consiga identificar o cidadão, ou seja, a imagem ela corresponde à imagem da pessoa, né, atual, como ele se apresenta hoje. Porém, em algumas situações, por exemplo, numa viagem internacional, né, dentro do Mercosul, se exige sim que o documento tenha menos de 10 anos. Da mesma forma da primeira via, você tem que trazer todos os documentos exigidos, né, para a confecção da primeira via, e o procedimento é o mesmo, não existe diferença. Esse foi o Câmara Notícia de hoje, com as principais notícias do dia, e até a próxima.